Pode falar, Fernando. Primeiramente, eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nessa campanha de missões estaduais eu inicio a primeira live dessa campanha. É um momento Amém. muito difícil, um momento de pandemia, mas é um momento também em que nós podemos ver os irmãos nos acompanharem. Sou o Fernando, missionário de missões estaduais pela Convenção Batista Goiana. Sou membro da Primeira Igreja Batista em Goiânia e sou capelão prisional há 18 anos. Tenho desenvolvido esse trabalho de capelania. Muito interessante, Elton, eu estava ouvindo o seu comentário e falando quando nós nos conhecemos e que você, como policial civil, não acreditava na recuperação de uma pessoa que estava perdida no mundo do crime, né? E eu dou glória a Deus porque fui resgatado dessa vida do crime, de drogas, de pecado, e hoje eu tenho o privilégio de testificar do amor de Jesus Cristo para a vida daqueles que se encontram hoje em uma situação muito distante e quase que sem condições de participarem ou de irem à igreja. Então, eu tenho o privilégio hoje de estar trabalhando com capelania prisional, auxiliando na transformação de vida daquele indivíduo, crendo na mesma transformação que o Senhor fez na minha vida, para que o outro também possa obter essa transformação. Capelania prisional é assistência religiosa e espiritual em comunidades civis, militares e seus familiares. É uma extensão da igreja dentro daquele local. Nós estamos na rua e, se não fosse a pandemia, poderíamos, nos dias da semana, participar dos cultos lá na nossa igreja. Verdade. Mas lá quem está não pode. Eles não podem ir participar no culto na rua. Então, a igreja vai até aquele local e representa o próprio Cristo naquele lugar ali, aquele que transforma, que cura e liberta, para que eles possam, então, ter as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém. Fernando, mas como eu estava falando, tem muita gente que tem curiosidade de saber o que o nosso missionário da Convenção Batista Goiana tem feito, né, no presídio durante todos esses anos. Né? A gente sabe que a gente vive um dilema, a sociedade não acredita na ressocialização do preso. Segundo as estatísticas, mais de 70% das pessoas que entram no presídio, elas saem de lá e voltam a delinquir. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é seu trabalho lá, porque a gente, como servo de Deus, a gente, em primeiro lugar, quer a salvação daquela pessoa. E a salvação começa através da transformação da vida dela. Primeiramente dela com Deus e depois dela com a sociedade. Eu gostaria de saber o que os missionários têm feito para fazer esse trabalho lá dentro. Você tem muita dificuldade? Como é que é para entrar lá dentro? Quantas pessoas têm ouvido a palavra de Deus dentro dos presídios? Eu sei que você anda no estado inteiro, mas a gente sabe que o maior presídio é aqui em Goiânia, aqui em Goiás, em Aparecida de Goiânia. Queria que você falasse um pouquinho dessas dificuldades e os desafios que você encontra para fazer o seu trabalho aí, que não é fácil dentro dos presídios. Sim, Elton, nós como igreja e cristãos, nós temos que nos atentarmos com essa triste realidade. O Brasil hoje são mais de 748 mil presos. Quando traz para o estado de Goiás, nós temos aqui 24.468 presos no estado de Goiás. Uma cidade atrás das grades. Muitas pessoas pensam que não tem solução na vida do preso. E que o preso, ele só tem uma alternativa, que é caixão, cemitério, né, e outras coisas mais. Mas o que eu posso dizer para você é que o Senhor ele tem esse potencial de transformação na vida do preso. E por isso eu não posso pensar na pena de morte, eu não posso pensar em construir mais cadeias, eu não posso pensar em apertar mais somente. Eu devo pensar também em qual medida eu posso interferir ou contribuir para a mudança desse indivíduo. Porque nós pensamos no paliativo, no agora. Nós não pensamos na causa que precisa ser tratada. E nós, como igreja, nós acreditamos nessa transformação porque a palavra de Deus é a verdade transformadora na vida do ser humano e para isso é preciso eles crerem. Estou ali há 18 anos pregando incessantemente naquele lugar, crendo
que vidas poderão ser transformadas. Muitas pessoas me perguntam, Fernando, quantas pessoas já foram transformadas este ano? Eu não trabalho com números, eu trabalho com a salvação daquele indivíduo para o nosso Senhor, para as mansões celestiais, porque a Bíblia relata que uma vida se rendendo aos pés de Cristo, essa alma vale mais do que o mundo todo. Mas inúmeras pessoas se rendem aos pés de Jesus Cristo. E não existe um método, uma cartilha infalível. Nós estamos ali para pregar aquilo que pode transformar. Então iniciamos com o plano de salvação, testificando, evangelizando ali, mas ao chegar no presídio, no ano de 2002, eu percebi que é um campo missionário amplo, que podemos atuar de diversas formas e áreas diferentes. Então nós começamos a elaborar estratégias diferentes para isso. Existe aquele grupo que vai lá e cumpre o seu comissionamento como capelão, levando então assistência religiosa e assistência espiritual. Eu não posso simplesmente pensar em chegar ali, pregar o evangelho e voltar para minha casa. E aquele que aceitar Jesus, como vai continuar a vida desse indivíduo lá dentro? Desse irmão em Cristo, mais novo irmão em Cristo. Então nós decidimos que deveríamos trabalhar na plantação de igreja, no discipulado, no relacionamento discipulador de cela em cela, para que essas pessoas pudessem ter o verdadeiro encontro. E para que amanhã ou depois, que seja amanhã ou daqui 30 anos, que é a pena máxima, eles possam regressar à sociedade, transformados pelo poder de Cristo, pois é isso que Deus pode fazer na vida de cada um que crê verdadeiramente de coração. Amém. Muito bom, Fernando. E é justamente isso. Inclusive, a palavra de Deus, ela fala lá em Hebreus 13:3, ela fala o seguinte, que nós devemos nos lembrar dos encarcerados como se nós estivéssemos presos com ele. Então, assim, Sim. É claro que a gente não quer que nenhum de nós sejamos presos, mas a gente tem que se colocar no lugar dele, porque, infelizmente, as pessoas erram e quem somos nós para julgar, né? Mas Sim. o trabalho seu e de todos os missionários, capelães que fazem esse trabalho lá dentro do presídio, é um trabalho muito especial, difícil, né? Eu confesso para você que eu não conseguiria fazer esse trabalho, mas eu gostaria de saber de você. Eu sei que você tem vários projetos lá, apoiados pela nossa Convenção Batista Goiana, e um desses projetos que me chamou muita atenção, eu acompanhei desde o início, que eu acho um ótimo projeto. Queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Liberdade, né? Quando a gente fala liberdade, é o que o preso mais quer, né? Eu trabalhei em várias delegacias que tinha presídio, e a gente sabe que o preso fica dia e noite pensando em como se libertar de lá. E quando a gente fala em projeto Liberdade, o que é esse projeto? Qual que é o objetivo dele? E quais são os resultados que esse projeto Liberdade tem alcançado? Conta um pouquinho para a gente o que é o projeto Liberdade. Sim, Elton. Projeto Liberdade nasceu em nossos corações diante dessa triste realidade e na perspectiva de que nós deveríamos fazer algo para que o apenado, para que o custodiado, ou o reeducando, ou o preso, quando retornar à sociedade, ele possa sair uma pessoa transformada. E eu pude presenciar vários relatos de pessoas que se converteram, pessoas que aceitaram a Jesus e que tiveram as suas vidas transformadas. Em um determinado momento, em uma unidade conhecida como Núcleo de Custódia, que é um regime diferenciado que tem aqui no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, eu pude ouvir o relato de um preso que testificou para mim após ele permanecer 2 anos e 6 meses em uma unidade prisional, unidade federal. Ele foi para Catanduvas e depois transferido para outra e retornou para Goiânia, para Goiás. E ele falou para mim o seguinte, no primeiro encontro que eu tive com ele falou, pastor, eu lembro do último sermão que você pregou e citou para mim o tema e a referência. Aquilo, quando ele me falou, a lágrima desceu nos meus olhos. E ele falou para mim, a única coisa que eu não cansava de fazer no Presídio Federal foi ler a Bíblia. Eu li a Bíblia por diversas vezes. E em determinado momento, quando eu me deparei com o livro de João, eu me prostrei aos pés do Senhor dentro da minha cela e em lágrimas eu clamei a Deus e falei, Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu pude ouvir este relato e entender
que naquele período que ele estava ali no Presídio Federal, eu não estava presente, mas a palavra do Senhor ali estava. E ele voltou uma pessoa transformada pelo poder do Espírito. Nasceu então em meu coração o desejo de distribuir a palavra de Deus a cada preso do estado de Goiás. Inicialmente era 23 mil presos, hoje nós passamos de 24 mil presos. Nós conseguimos entregar no período de 2009, no último semestre de 2009, 3.284 Bíblias em 2019, 15... né? 2019. 3.284 Bíblias em 15 unidades prisionais do estado de Goiás. Já estamos presentes em algumas especializadas também e fazendo algumas ali no entorno. Esse foi assim um pontapé inicial e nós temos um desafio muito grande, que é a ausência de pessoas, participação de igrejas, de irmãos, para que juntos nós possamos alcançar o estado de Goiás para Cristo no nome de Jesus. Temos quase 25 mil pessoas a alcançar com a palavra do Senhor. Ainda falta 21 mil e por isso eu conto com a participação de cada um dos irmãos nesse novo desafio. Amém. Fernando, eu quero, antes de passar para a próxima pergunta, agradecer aqui a presença de várias pessoas, irmão Wilton, Maria Augusta, Deliane, minha mãe está aqui, dona Regina, um abraço para ela, está lá de quarentena, Lilian, Sarinha, o nosso querido, vários guardas civis metropolitanos aqui presentes, né? O Maia está aqui dando uma boa noite, comando, Sherliston, o irmão Jaziel, minha prima Eliane. Agradecer a Deus aí pela Marta, pela vida de vocês, a Grazi, né? Renato, Larissa, o Claudião também, que está nesse ministério, está aqui nos acompanhando, Rodolfo, a doutora Paula Meotti, delegada lá da Delegacia da Mulher, Carlos Elias, né? Enfim, quero agradecer a Deus aí pela vida de cada um de vocês, agradeço pela presença e a gente continua que o papo está muito bom. Que benção. Missionário Fernando, conta para mim, fala um pouquinho sobre o trabalho de educação lá dentro do presídio, né? Eu falei um pouco, mas quero voltar a falar sobre um livro, Olhares Entrelaçados, é um livro de conclusão de pós-graduação. Muito bom esse livro. Segurança Pública, em que eu tive a honra de ser um dos autores, né, desse livro. São 17 artigos. E um desses artigos, da minha querida amiga Doraci Batista de Toledo, ela fala sobre o trabalho de educação dentro dos presídios, né? E eu gostaria de saber o que é o projeto Fortex, né? Tem um projeto que, em parceria com o nosso seminário, inclusive o nosso reitor está aqui, o diretor do Seminário Batista Goiano está presente. Obrigado pela presença. Obrigado aqui também pelo Carlão, policial civil, vários policiais civis. E amigos aqui lá do Rio de Janeiro, conselheiro de embaixador do rei. E lá, Fernando, ela fala da importância que é da educação para os presos, né? Que estão ali naquele momento parados sem fazer nada. E eu sei que você, juntamente com o seminário, nosso seminário Batista, a Convenção Batista Goiana e a agência prisional, vocês fizeram, né? Tem um convênio que começou, deu uma parada agora por causa da pandemia, mas conta para mim um pouquinho do que é o projeto Fortex, qual que é o objetivo dele dentro do presídio. Elton, como eu havia dito antes, nós trabalhávamos com evangelização pessoal. Depois nós entendemos que aquelas pessoas que alcançávamos, elas acabavam nos tendo ali como uma referência de liderança em suas vidas. E na maioria das vezes nós víamos embora e eles não participavam de nenhuma atividade. Decidimos então a caminhar junto com algumas igrejas existentes dentro de cada ala. Não sei se é de conhecimento dos irmãos. Dentro de cada unidade prisional, cada ala, existe uma liderança que conduz pelo menos uma oração, quando o regime é de RDD, alguma coisa nesse sentido. Mas ali eu fui confrontado por um irmão que estava caminhando comigo, dizendo: pastor, você é uma bênção na nossa vida, por que que você não inicia aqui um trabalho, uma igreja com a gente aqui dentro do presídio, e nós caminhamos juntos. Iniciei esse trabalho com eles há um ano atrás. Depois eles me procuraram, me perguntando, dizendo: gostaríamos de poder participar de uma capacitação teológica, mas eu não tenho o ensino médio completo e vou demorar a sair.
buscamos essa parceria, então, com o Seminário Teológico Batista Goiano, Muito bom. juntamente com a primeira igreja batista em Goiânia, para oferecermos um curso básico de teologia que tem duração de 1 ano, um curso com 12 disciplinas para formar essa liderança, para que eles possam dar continuidade no período em que eu estiver fora da unidade, eles conduzirem os trabalhos dentro das suas respectivas alas e também desenvolverem o relacionamento discipulador de cela em cela, eles multiplicarem entre eles. O objetivo é nós auxiliarmos eles para que eles possam alcançar esse crescimento teológico, esse crescimento nas escrituras sagradas, para que o trabalho também tenha consistência, ele possa ser alicerçado e também para que algumas heresias que acabam acontecendo possam ser combatidas, e isso de forma teológica, não de uma forma pessoal, não de uma forma de uso e costumes, como nós presenciamos. Mas eu gostaria muito de poder, após a pandemia, nós retomarmos esse projeto. Eu já estava com uma turma de 17 pessoas, se eu não me engano, inscrito, aguardando a autorização para a aula magna, que não aconteceu por causa da pandemia. Mas é um projeto o qual eu louvo a Deus, porque a administração penitenciária, a DEGAP, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, abraçou a causa, acreditando que esse é o caminho para que nós possamos ter êxito na transformação de vida e consolidação também na vida de cada preso, cada penado que ali se encontra. Amém. Fernando, a irmã Ésia perguntou aqui o que é RDB. Você comentou aí. Fala pra gente o que é RDB. RDD? Você comentou? RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. É um tipo de castigo, irmã. Entendi. Mas quem poderia falar melhor é o Elton, que é bacharel aí em direito. Não, mas vamos voltar aqui para nosso objetivo hoje, que é conhecer um pouquinho do seu trabalho lá dentro. Depois, uma hora, a gente fala um pouquinho sobre esse regime diferenciado as leis da lá capelania. dentro. Exatamente. Mas antes eu quero agradecer aqui a presença dos meus amigos da Polícia Civil, Alexandre Mota, que está aqui, o Carlão, o Newton, o Marcos, vários colegas aqui da Polícia Civil, né? A CBG está aqui online também, a nossa convenção. Agradecer o nosso chefe, né? O pastor Samuel Martins está aqui. Vamos avançar na missão de Vamos cuidar avançar, de Goiás. pastor. Em nome de Jesus. O missionário Valdete está aqui, o Cláudio, a Adélia, a Marta, a Marlene, Cipe Vera Cruz, o Ferreira de Souza, a Marlene aqui, Meirielle, o Thiago, minha amiga Taine, colega de faculdade, advogada, Cléser Oliveira, né? Maravilha. Então, assim, Maria Augusta, obrigado pela presença. Irmão Rives está aqui, bênção de Deus. Então, assim, quero agradecer o Francisco, o irmão Francisco está aqui. E o papo está muito bom. Fernando, a gente sabe que tem vários projetos, né, que têm sido desenvolvidos pela capelania prisional no estado de Goiás, no Brasil inteiro, mas aqui você é a nossa referência, né? Eu tenho certeza que o que eu conheço, eu acho que não tem pessoas no estado de Goiás que conhecem mais sobre capelania prisional como você. E eu gostaria de perguntar para você se lá dentro do presídio tem uma igreja implantada lá dentro. Tem uma igreja plantada lá dentro? Como que funciona? Como que funciona essa igreja lá, que eu sei que também é outro projeto aí, que graças a Deus tem abençoado aí sua vida nesse projeto. Conta um pouquinho pra gente. Antes eu quero só agradecer a presença do Marcos Vinícius aqui, que acabou de entrar, nosso Fabiano Lessa, nosso coordenador nacional dos Embaixadores do Rei, vários conselheiros aqui, também agentes prisionais, amigos meus que estão aqui, né, presente também. Eu tenho vários amigos que hoje, né, são policiais penais e que a gente também ora para que Deus cuide de cada um deles ali que doam suas vidas para proteger tanto a proteção dos presos como também da população. E não sei se vocês sabem, mas hoje é considerado aí a segunda profissão mais perigosa do mundo, né? É a polícia penal. Então, a minha oração é que Deus continue protegendo a cada um de vocês. Mas vamos lá, Fernando. Existe uma igreja implantada lá dentro do presídio? Como que funciona essa igreja? Elton, existe sim. Eu fui convidado por uma pessoa a iniciar um trabalho em uma determinada ala no complexo prisional de Aparecida de Goiânia.
E essas pessoas, elas não participavam das atividades que já acontecia dentro daquela ala, conduzida por outras pessoas. Como eu já mencionei, a atividade de capelania é assistência religiosa e espiritual. Talvez essas pessoas elas não se identificaram com a doutrina ou a liturgia. Alguma coisa impedia essas pessoas de participarem dos cultos que já acontecia ali. Então me convidaram, eu aceitei o desafio e iniciei então um trabalho, e esse trabalho começou com menos de 15 pessoas. Menos de 15 pessoas, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, nós iniciamos o culto dentro do antigo Sepaigo. Isso foi trazendo outros resultados e muito rápido. Nós não esperávamos que seria tão rápido. Mas, para resumir agora, mais para o final, no início na realidade, no início da pandemia, nos últimos cultos, nós já tínhamos ali presente, cultuando a Deus, mais de 200 pessoas participando comigo ali. Tivemos que improvisar, conseguir uma caixa de som, um microfone, porque um número de pessoas muito grande. Automaticamente veio acontecendo inúmeras conversões dentro do presídio. Pessoas se rendendo aos pés de Jesus, se identificando com aquilo que estava sendo pregado, reconhecendo o seu pecado, arrependendo desses pecados, tendo uma transformação em suas vidas e, infelizmente, isso parou por causa da pandemia e há 3 meses nós estamos sem contato com os nossos irmãos, com essa igreja lá dentro, não sabemos o que de fato está acontecendo, estamos apreensivos, né, preocupados com a questão da contaminação do Covid-19. Hoje eu assistindo uma coletiva de imprensa da administração penitenciária, eu ouvi relato de que mais de 60 pessoas já confirmados ali dentro. Então, isso é muito preocupante, porque pode haver uma contaminação em massa e há muitos irmãos nossos em Cristo que reconheceram o Cristo como Salvador de suas vidas, que arrependeram dos seus pecados e que já foram transformados, estão ali e carecem das nossas orações. Então, assim, é com muita alegria que eu posso dizer para o irmão que nós já temos a primeira igreja batista lá dentro do antigo Sepaigo, há 1 ano, trabalhando com aquele povo para que eles possam se render aos pés de Jesus. Amém, meu irmão. Deus abençoe você. Já tem algumas Amém. perguntas aqui. Antes de eu passar para a próxima que eu tenho para você, eu quero passar a pergunta aqui do meu amigo Vinícius. Ele pergunta para você, Fernando, como que é a receptividade por parte dos presos, né? Porque, assim, vamos colocar eu, no meu caso, se eu chegar lá, como o preso não me conhece, a receptividade vai ser uma. Mas como que é a sua? Como que você conseguiu estar há 18 anos no presídio, fazendo esse trabalho? E como que é a receptividade lá dentro? Se esse pessoal te respeita? Eu sei a resposta, mas eu quero que você dê a resposta, depois eu vou dar um testemunho aqui sobre isso. Pode falar, meu irmão. Elton, o primeiro ponto é que muitas pessoas olham para o preso e conseguem enxergar somente o crime cometido. Outras pessoas já conseguem olhar para o preso como sendo algo que carece do amor de Jesus Cristo. E tantas atrocidades que acontecem aqui nas ruas, na sociedade, isso nos faz criar uma imagem do preso em nossa mente e em nossos corações. Mas ao chegar no presídio, qualquer um que seja, ele vai ter uma excelente recepção, porque existe um código, uma ética entre eles, de preservar o voluntário, pois eles têm o voluntário como sendo algo muito importante em suas vidas. Como aquele que sai da sua casa e vai lá passar um dia preso. Ele não tem obrigação, mas ele vai. Eles reconhecerem a questão da empatia, de você se colocar no sofrimento do outro e estar ali prestando essa assistência. Então, durante esses 18 anos, eu permaneci ali, Elton. E por muitas vezes eu tive que insistir para encerrar, porque eu tinha que vir embora. Um dia fica curto, tem dia que eu não almoço, tem dia que não dá para fazer tudo que você esperava fazer, porque a demanda é muito grande, a receptividade é muito grande, a procura é imensa. Eu costumo dizer para as pessoas que o melhor lugar
para pregar a palavra de Deus não é nas ruas, onde você bate no portão da pessoa, ela te maltrata, te xinga e põe você para correr de lá, mas sim no presídio. Porque o preso, ele não vai virar as costas para você, ele vai parar e vai te ouvir. Mesmo ele não crendo ou não vivendo naquele momento aquilo, mas ele vai parar e vai te ouvir. Então a aceitação é muito grande. Nunca tive nenhuma rejeição em nenhuma das unidades que já passei pelo estado de Goiás. E também já tive em outros lugares e a receptividade é sempre a mesma. E eu acho que uma coisa que eu quero ressaltar aqui, um testemunho, Fernando, é que eu acho que o principal para você adquirir essa confiança nesses 18 anos da pessoa lá é a responsabilidade e a seriedade com que você faz esse trabalho. Porque a gente sabe e que, infelizmente, lá dentro do presídio tem de tudo, né? É um outro mundo. E aí a gente sabe de o quão sério é o seu trabalho lá dentro, quanto você consegue separar uma coisa da outra, e isso traz aquela confiança no preso em você como o pastor deles, né? O pastor tem Fernando. Que ter. Tanto é que eu já presenciei, né, pessoas que no meio da rua vêm correndo pro lado do Fernando, ô pastor, porque, né, depois que saiu, encontrou o Fernando na rua, né, e é muito grato por todas as orações que você fez para ele ali. E isso tem um diferencial muito grande, essa sua seriedade com que você realiza o trabalho, né, esse ministério ali dentro do presídio. E aí, antes tem que ter esse discernimento, né, em desenvolver esse trabalho, e nós não podemos deixar de dar a atenção devida, porém não devemos concordar com os seus erros, nós estamos ali para pregar a verdade, e a palavra de Deus, ela não pode ser corrompida ou adulterada, ela tem que ser transmitida na íntegra. E nós sabemos que um trabalho como esse é um trabalho sério que pode mudar vidas. Por isso, nós temos que fazer a diferença no meio daquele que já se encontra perdido. É olhar com amor, é se colocar no lugar dele e é manter esse discernimento para que a imagem de Cristo não caia, para que Cristo cresça e eu diminua. É verdade. E nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta do meu amigo Renato aqui, guarda civil, meu amigo. Eu aposentei ele, jogava bola com a gente, mas aí eu dei um bonezinho nele, ele nunca mais voltou aqui no futebol. Um abraço, Renato. E ele faz uma pergunta interessante e eu já quero fazer a outra que estava pronta aqui. São duas perguntas numa só. Ele pergunta o seguinte: o Fernando mantém contato com esses detentos após a liberdade? E a minha pergunta para você é o seguinte, meu irmão. Eles estão lá dentro do presídio, entregam as vidas para Jesus. E como que é isso aqui fora? Né? O que acontece? Esse pessoal tem se mantido aí na fé? Não. Como que é esse trabalho do pós, que eu também acho que não deve ser fácil, né? Que eu sei que você faz o trabalho lá dentro. Do pós, como que funciona isso? Sim, Alta, a grande dificuldade é a falta de pessoas mesmo, né? A capelania ela é dividida em pontos para os irmãos entenderem melhor. Eu, como estou à frente diretamente com o preso, não é o ideal eu também permanecer o contato com os familiares, para que um não atrapalhe o trabalho do outro, para que não possa causar problemas internos familiares. Nós temos que ouvi-lo e guardar o sigilo. Muitas pessoas nos procuram dentro do presídio e também nos procuram na rua. Por exemplo, ontem eu recebi uma ligação de um irmão que aceitou a Jesus lá dentro. Posteriormente eu posso compartilhar o testemunho dele com vocês, me pedindo: pastor, aquele curso que o senhor falou de teologia dentro do presídio, o senhor acha que consegue uma bolsa desse curso para mim fazer aqui na rua também? Porque eu quero continuar caminhando com o Senhor, quero fazer o curso, quero estar presente na igreja. Muitas dessas pessoas, elas saem, elas ficam sem um referencial, acabam não se identificando com o trabalho e algumas delas acabam afastando. Mas a grande maioria permanecem firmes com Cristo. E isso é louvável, porque é resposta de um trabalho bem desenvolvido, um trabalho discipulador, um trabalho que foi levado a sério, para que eles pudessem ter essa base, quando saísse na rua, permanecer firmes no Evangelho. Então, a primeira pergunta era essa, a segunda foi?
Não, é uma só. Se você tem esse contato com eles, né, depois desse Sim. presídio, e como que é o acompanhamento depois que eles sabem da prisão? E depois que você concluir, já tem uma pergunta relativa também a esse mesmo assunto aqui. O contato é conforme ele me dá a oportunidade. A maioria dos que eu tenho trabalhado lá dentro me procuram, mesmo depois da liberdade, mesmo estando em outro regime, seja ele de semiaberto, domiciliar, ou o que seja, acabam me procurando. Alguns acabam nos visitando em nossas igrejas, encontram dificuldade para continuar caminhando na minha igreja, por exemplo. Eu recomendo para uma igreja mais próxima, faço contato com o pastor, tem tudo isso. Eu continuo tendo, quando eles me permitem, eu continuo tendo. Muitos acabam indo embora para suas cidades e eu perco o contato. Isso, e tem a outra pergunta aqui, você já até me contou uma história dessa. Ela pergunta o seguinte, a pessoa pergunta o seguinte, Gontijo Moraes pergunta o seguinte, Fernando, como que é a reação deles? Porque muitas vezes acontece do preso estar lá, ele ganha a liberdade e passa um tempo, volta para o presídio. Qual que é a reação deles quando ele encontra você? Pergunto se já aconteceu algo assim, eu sei que já. Você me contou até o caso que você foi no entorno de Brasília, lá com o nosso querido Jair, conselheiro de embaixador do rei lá de Brasília, né, da União de Homens lá. Você me contou um caso que aconteceu. Mas assim, tem acontecido isso com frequência? E qual que é a reação deles quando eles te vê? Porque a reação deles é de tristeza por ter voltado, de alegria por ter te encontrado? Como que é a reação deles quando, infelizmente, eles voltam a ser presos? A reação é de tristeza em todos os sentidos. Na realidade, alguns, quando eles acabam reincidindo e se depara comigo em um corredor, entrando ou atravessando de uma ala para outra, isso o constrange, porque ele não conseguiu permanecer como ele havia testificado para mim que ficaria na rua. Algum motivo recaiu e automaticamente eu não vou recriminá-lo, eu vou me aproximar e buscar entender a situação dele e trabalhar com ele para que ele entenda que o cair é do homem, é natural do homem, mas o levantar é de Deus e que Deus ele pode então reconstruir uma nova história. Mas infelizmente isso já aconteceu por diversas vezes, em Brasília mesmo, quando eu cheguei lá, que o rapaz me olhou, ele deu um grito muito alto, a galeria parou e ele não acreditava que era o pastor Fernando que estava ali. Ele ficou muito triste de me encontrar naquela condição, mas feliz em saber que eu, mesmo distante, tenho acompanhado e tenho levado a palavra transformadora em suas vidas. Amém. Quero agradecer. Essa pergunta foi da Helena Maria Gondige. Obrigado, meu irmão, pela pergunta aí. Agradecer também a presença do Souza, E né? o Júnior é meu parceiro lá na capelania, o Júnior Gontijo, Demais, tá aqui. o Cláudio Félix, o Gil Amissão, o Emerson, tem vários. Oh, Nós somos um time forte, eu graças a Deus. sei. Não, e nós temos aqui agora a presença aqui do Cleibson, lá de Goianira, nosso irmão, e tem uma pergunta aqui do DJ Edinaldo Marques, nosso amigo aqui do bairro Goiás. Obrigado pela presença. Sim, E DJ olha a Edinaldo. pergunta dele, interessante. Boa noite. Aqui é o Edinaldo. Como é a aceitação da Secretaria de Segurança Pública com vocês, pastores? Como que é isso, esse relacionamento da Secretaria de Segurança Pública? Vocês têm dificuldade de entrar no presídio? Não tem? Tem que fazer um cadastro? Não tem? Qualquer um entra lá. Apareceu com a carteira de pastor, entra. Como funciona isso, Fernando? Sim, eu, como estou há bastante tempo, eu passei por várias gestões. E cada gestão lida de uma forma diferente. Infelizmente, acontece. Houve momentos em que houve uma aceitação muito grande, muito boa, mas houve momentos que a restrição era maior e que nós tínhamos dificuldade de acesso. Mesmo sendo lei na Constituição, artigo 5º, inciso 7º, artigo 24 da Lei de Execução Penal e outras leis que complementam, mesmo sendo lei, mas nos deparávamos com algumas dificuldades. Mas no atual momento, na atual gestão, nós temos uma aceitação muito boa. Agora, para frequentar uma unidade prisional no estado de Goiás, requer que o candidato à capelania ele passe por um cadastramento.
E esse cadastramento ele vai exigir alguns requisitos, que a pessoa seja idônea, que ela tenha conhecimento das leis e que ela seja instruída sobre a capelania e que também seja recomendada pela sua igreja, a organização a qual essa pessoa faz parte. Não é um negócio muito difícil para quem se enquadra naqueles requisitos. Mas é um negócio que pode sim qualquer pessoa, ou qualquer pessoa não, mas qualquer instituição ou organização pode ingressar, está aberto, é um ambiente ecumênico, né? É um espaço para todos. Sim. Inclusive, eu, como policial civil, já testemunhei várias vezes quando você teve dificuldade, você me procurou. Estive com você na Secretaria de Segurança Pública, na Superintendência, falei com vários amigos lá dentro, quero até agradecer aqui meu amigo Maxwell, que é o presidente Legal. Exatamente, presidente lá do Sindicato dos Policiais Penais, agradecer o Joselino, né, que sempre nos apoiou ali, Fabrício Bonfim, nosso amigo, nosso irmão, que sempre nos apoiou. Enfim, nós temos vários amigos dentro da Secretaria de Segurança Pública e quando a coisa arrochava, o Fernando me procurava, a gente ia lá, apresentava o Fernando. E graças a Deus abriu as portas para que esse trabalho não parasse ali no presídio. Amém. Foram instrumentos de Deus. Amém. E vários outros, né? Nós temos vários policiais militares que nos ajudaram também, que a gente teve atrás e que, graças a Deus, foram usados para que esse trabalho não pudesse parar. Fernando, tem uma pergunta aqui, quero agradecer também a Deus aqui. Robson, professor Rios, falou aqui que já trabalhou 3 anos lá no sistema, no semi-aberto. Grande abraço. Ednir, nosso querido amigo, está aqui. A Carol, a Ilvani Araújo Pinheiro, obrigado pela presença. Mas a nossa querida irmã Osana Cristina Cip Vera Cruz faz uma pergunta interessante. Você já até me falou sobre um caso, mas eu quero que você conte aqui. Irmão Fernando, qual foi a situação mais tensa que você viveu ao longo desses anos no ministério, né? Já aconteceu alguma coisa lá no presídio, uma rebelião, que você estava lá no meio, aconteceu alguma coisa tensa lá que deu algum problema lá que Deus te salvou aí, te protegeu? Sei que foram vários, mas cita um aí. Meus irmãos, por incrível que pareça, o momento mais crítico não foi nem com relação a uma cadeia virar, um início de uma rebelião, mas o momento mais crítico foi quando decidiram desenvolver um procedimento de revista no momento em que havia um agente capelão ali dentro, um voluntário religioso. Isso fez com que o ambiente ficasse um pouco tenso, porque o voluntário é muito importante para o preso. E quando o preso entendeu que a polícia ou os policiais penais estavam invadindo, eles fizeram um cordão humano na minha frente e dizendo que não ia permitir a entrada enquanto o voluntário não saísse. Esse foi o período mais tenso que eu vivi ali, porque eles me protegeram e eu percebi que eles estavam dispostos a segurar aquilo que fosse necessário para que eles não entrassem enquanto a minha permanência ali dentro. E então foi negociado a minha saída e me identifiquei, sempre portando uma credencial visivelmente, me identifiquei e eles permitiram a minha saída e só a partir de então que iniciou o procedimento. Eu acredito que deva ser o período mais crítico que eu vivi durante esse momento. Por 2 vezes. Isso não acontecia, mas agora já acontece em algum momento, não sei se é erro ou se é estratégia. Mas já aconteceu na casa de prisão provisória, também já aconteceu no POG, penitenciária Odenir Guimarães, mas graças a Deus eu saí ileso, eu fui protegido pela aquela massa carcerária que estava ali na minha contenção naquele momento. E o principal, protegido por Deus, tenho certeza que era Deus que estava ali cuidando de você, né? E assim como tem cuidado. Fernando, outra pergunta que eu quero fazer para você é sobre os resultados alcançados, né? Como eu falei, esse livro aqui, Olhares Entrelaçados, qual eu sou um dos autores de um dos artigos, tem um artigo muito interessante do nosso irmão Márcio, né? Ele é pastor, Márcio Neves, e ele fez um artigo falando sobre o trabalho religioso dentro do presídio, e ele tem uma pesquisa dentro desse livro que eu achei muito interessante. Ele faz uma pesquisa com 10%
da população carcerária, lá da penitenciária Odenir E Guimarães. se eu não me engano, ele foi lá no POG mesmo. Foi no POG. E aí ele fala o seguinte, que desses 10% das pessoas que foram entrevistadas, 69% se declararam evangélicos. E desses 69%, 23% declararam que entregaram as suas vidas para Jesus dentro da penitenciária. Eu queria saber um pouquinho do resultado. A gente sabe que são 18 anos aí de estrada, de trabalho, né, de evangelismo lá dentro. Queria saber que você contasse um pouquinho para nós quais são os resultados, né, que Deus tem feito nesse ministério através da sua vida ali dentro da penitenciária e dos presídios também no estado de Goiás, que a gente sabe que você tem um trabalho aí em todo o estado de Goiás, através aí da capelania prisional da nossa Convenção Batista Goiana. Amém, Elton. Eu prezo muito o meu testemunho pessoal. E eu tenho desenvolvido um trabalho sério ali dentro e um trabalho embasado biblicamente para não levar as minhas concepções, nem a minha natureza lá para dentro, nem fazer julgo de ninguém. Eu tenho pregado ali o evangelho e tenho visto inúmeras pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Existe um público no voluntariado muito grande de evangélicos dentro do presídio. Mas eu não percebo um projeto que dê continuidade de início, meio e fim, que é o que nós falamos no início. E o índice é muito alto, muito grande de conversões, de pessoas que se declaram que se eles em algum momento forem buscar alguma religião, eles estão abertos ao evangelho, aos evangélicos, aos protestantes, porque eles se identificam mais. Então, eu durante esses anos nos cultos, eu tenho percebido um grande índice de conversão de pessoas que estão entregando as suas vidas a Jesus Cristo, mas depois a gente perde o contato com tudo isso. A intenção agora é nós criarmos um local onde nós podemos continuar caminhando e estudando a Bíblia junto, para que essas pessoas elas realmente permaneçam firmes no Evangelho. Sabemos que é uma luta diária e temos que trabalhar temas importantes como santificação, como perdão, como salvação e vida eterna. A pessoa tem que tomar consciência do seu pecado, ele tem que se arrepender do seu pecado, ele tem que ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele precisa ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus e certeza das mansões celestiais de uma vida eterna, para que amanhã ou depois ele, ao sair do presídio, ele permaneça firme na fé, tendo Cristo no centro da sua vida, no centro do seu coração, que é a base para uma vida transformada de cada um daqueles. Realmente o índice é muito alto, muito grande. Mas depois que sai a gente perde o contato. Mas lá dentro são muitas pessoas que ao chegar, não sei se é pelo o fato de estarem um pouco sensíveis com a questão da privação da liberdade, com a restrição dos familiares, limitação em vários aspectos, a pessoa ela chega a refletir até que ponto compensou e até que ponto eu vou insistir neste erro. Então a nossa mensagem é essa, é para que eles possam se converterem dos maus caminhos. Amém, meu irmão. Deus continue te abençoando, cuidando de você nesse ministério. Amém. Quero agradecer a presença aqui da Érica, do Rodrigo Alves, que entrou, a Cristiele, nossa irmã, mãe do Pedro, Altair, Vinícius, Maria Augusta, a Igreja Batista Betel, que está aqui presente, Adriana Soares, o Vinícius Soares, nosso embaixador, Carla, né, Ivane, Coraline, enfim, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, a Adélia, né, nossa irmã que entrou aqui agora, que Deus abençoe sua vida, está lá de Rondônia ouvindo a gente aqui. E, Fernando, quero agradecer a Deus pela vida de todos os conselheiros, embaixadores, policiais civis, guardas que participaram, policiais penais, irmãos da igreja, o Pedro Henrique está assistindo, acabou de mandar um recado aqui. Inclusive, alguém perguntou ali o porquê que esse cara está fazendo live no seu Instagram. É isso aí.
Levi, nosso amigo policial civil, obrigado pela presença. Moraci, né? Igreja Batista Betel aqui deu um oi. Enfim, todos aqui, Ana Paula, todos que estiveram Legal. presentes aqui. E lembrar um pouquinho, a Ésia está aqui, e lembrar um pouquinho do nosso tema, da nossa campanha esse ano. Vou colocar aqui para que vocês vejam, né? Avançar, que é eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás. E nada melhor do que, quando a gente fala em cuidar, a gente fala em todo mundo, né? Independente se a pessoa errou ou não, Sim. se ele é preso, se ele fez alguma coisa errada. Quando a gente fala em cuidar, é cuidar de todo mundo mesmo, conforme a Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho. Amém. E agradecer a Deus pelo trabalho que a Convenção Batista Goiana tem feito através dessa campanha de missões. É a primeira live, né? Nosso projeto é Conhecendo o Campo Missionário. Hoje nós estamos conhecendo um dos nossos missionários. Agradecer a presença da Luciana, do Levi, da Maria Augusta, da Marta, que está aqui. E dizer que foi uma honra, tem muita coisa para a gente falar, está acabando aqui, como eu entrei e saí, já são 9h05, eu acho que está próximo de acabar. Então vamos para as considerações finais aqui. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a cada um de vocês que estiveram presente aqui. Hoje nós conhecemos um dos nossos missionários aqui do campo goiano, da Convenção Batista Goiana. E nós queremos aí, em nome de Jesus, voltar na semana que vem com outro missionário. Nós temos vários, né? Que a gente vai falar um pouco sobre o trabalho. Eu já estou fechando aí com outro. Vou deixar, depois eu mando para todo mundo o convite novamente. Mas muito obrigado. Fernando, suas considerações finais e que Deus continue abençoando sua vida, meu irmão. Sim, Elton, minhas considerações finais é que nós, Igreja de Cristo, nós possamos levar em consideração a vida do pecador, assim como Jesus Cristo, ele levou em consideração salvar a vida do Zaqueu, que era considerado e foi questionado por que ele estava ali com aquele pecador. Isso também deve ser alvo das nossas igrejas. Nós devemos considerar a capelania prisional como sendo alvo também de Cristo, pois ali é uma concentração de pecadores. Não podemos esquecer de onde viemos, como estávamos e o que Cristo fez por nós. O que devemos fazer é refletir isso na vida de outras pessoas. Eu agradeço à Convenção Batista Goiana pela oportunidade e pelo privilégio de ser um missionário de campanha de missões estaduais nos presídios. Agradeço cada igreja batista parceira, cada irmão que tem intercedido, cooperado, mobilizado e também ido conosco. Agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede a cada manhã de testificar do amor de Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela minha família, pela minha saúde, por tudo que Deus tem proporcionado a cada um de nós. Amém. Deus abençoe. E nosso tema da campanha esse ano é Eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás. Nossa divisa, irmãos, está lá em João 13:35, que fala o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que a gente possa amar uns aos outros, né? Como Deus nos amou, como Jesus Cristo nos amou e nos ama até hoje. E boa noite a todos os presentes aí, muito obrigado. Semana que vem nós estaremos aqui conhecendo mais um missionário do nosso campo batista. Amém. E que Deus abençoe a Convenção Batista Goiana, o nosso seminário, cada uma das organizações, dos homens, das mulheres, dos jovens, adolescentes, embaixadores, as mensageiras, enfim, todas as organizações. Agradecer aqui a presença da Lília, da Ilza, do Vinícius, da Iusa, do Marcos Cruvinel, nosso amigo policial civil lá do Jaó, que Deus continue te abençoando. Trabalha na DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, do qual trabalhei mais de 8 anos, né, com criança e adolescente. E que Deus abençoe cada um de vocês. Durmam com Deus, ficam na paz e até a próxima live. Obrigado, Fernando. Amém. Manda um grande abraço aí para a esposa e os filhos, a Deliane, né? Ok. O Pedro, a Bibi, todos aí da sua família. Que Deus abençoe, irmãos. Deus continue te usando, né, no seu ministério, usando a irmã Deliane, que também é uma capelã. Sua esposa também trabalha no presídio feminino. Manda um grande abraço para ela. E que, em nome de Jesus, Deus continue abençoando a cada um de nós. Valeu? Amém. Valeu. Boa noite, muito irmãos. obrigado. Deus abençoe. Fica na paz. Um abraço.